paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 11 da Revista dos Jovens, a realidade bíblica da esperança. O tema trimestre é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos da Sagrada Escritura, revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Então vamos falar de mais uma realidade bíblica, ou seja, do que a Bíblia nos ensina a respeito da esperança. E veremos que quão importante esse assunto, pois vivemos num mundo que as pessoas vivem em desespero e em desesperança, sem expectativa para o amanhã e para a eternidade. Mas a Bíblia nos dá tudo isso, né? A Bíblia é aquela que pode nos suster, aleluia, de pé, pois nós cremos, como diz o Salmo 46, que o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, no desespero, nós temos um Deus que nos dá esperança. Texto principal: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. E o resumo da lição: em um mundo cheio de desespero, a esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida. Glórias a Deus, pois a gente tem a certeza que Deus está no controle, que Deus está cuidando de nós, e ainda nós temos uma expectativa eterna, né? E temos uma bendita esperança, pois aguardamos, aleluia, o cumprimento da palavra de Deus, na qual Jesus, né, virá nos buscar, aleluia, e nós partiremos, iniciaremos, né, a nossa eternidade em glória e na glória. Louvado seja o Senhor. Os objetivos da nossa lição são mostrar a importância da fé cristã em uma era de desespero, saber que para o cristão há esperança para esta vida e também ressaltar que para o cristão há esperança para a vida futura. Louvado seja Deus. O texto bíblico se encontra no Salmo 42, dos versos 6 a 11. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e meu Deus. Também leremos Romanos 5, de 1 a 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A introdução diz o seguinte: o mundo vem passando por um momento de transformação em vários segmentos, com notícias ruins e boas. Avanço científico, descoberta de tratamentos que podem salvar a vida, como por exemplo a descoberta de um medicamento que ajudou no controle da pandemia de Covid-19, que ceifou, né, milhares de vidas, são referência de boas notícias. Contudo, também nos vemos envoltos em notícias que podem nos trazer desesperança e medo do futuro. E o que a fé cristã tem a dizer sobre como devemos nos portar nesses momentos? Que esperança o Evangelho de Jesus oferece para esta vida? É o que veremos na lição deste domingo. Glórias a Deus. Então a gente vê que a gente passa por momentos incertos, né? Momentos de boa notícia e de más notícia, mas mais do que boa, né? E passamos então por mudanças que trazem, né, desespero às pessoas. E quem não conhece, né, ou quem não tem esse Deus, quem não anda com Ele, né, realmente vive de forma angustiada, né, em desespero. Mas nós podemos ter esperança nessa vida e na futura, né? Nós temos esperança nesta vida porque a gente conhece e sabe que Deus está no controle de tudo. Ele que nos guarda, né? Ele que nos livra do mal, aleluia. E ainda que nós passemos para a eternidade, ainda que passemos por um momento difícil que venha ceifar nossa vida, nem isso vai nos afetar, porque enquanto no mundo diz que a esperança é a última que morre, a nossa morreu, ressuscitou, está viva eternamente.
Glórias a Deus. Primeiro tópico, a fé cristã numa era de desespero. Primeiro subtópico, desespero provocado por doenças e guerras, né? Então, dentro dessas notícias mais, né, as enfermidades, como a gente passou o período da pandemia, né? Interessante que no momento da pandemia dizia, agora é o novo normal. Ali também é uma frase desesperadora, né? Era como se dissesse, né? Agora tem que acostumar, né? Máscara a vida toda, esse novo modo de vida. Graças a Deus, embora tenha mudado algumas coisas nas nossas práticas, no nosso cotidiano, mas aquele novo normal que diziam passou, né? Graças pela misericórdia do Senhor. Então são momentos que trazem desespero às pessoas, como também veremos aqui a questão das guerras. O dicionário Aurélio define a palavra desespero como um estado de espírito, sensação ruim, que faz com que alguém acredite estar no momento sem saída, né? Foi exatamente algo que nós experimentamos durante a pandemia. Hoje pessoas também experimentam com outras pestes, outras pragas e guerras, né? Momentos que acreditam que não tem mais jeito. Mas Jesus é aquele que pode nos acalentar. Ele disse, dou-te a minha paz, né? E a minha paz não é como a do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma paz que a gente pode descansar até no meio do furacão, né? Então Jesus ele pode nos dar essa paz. Basta crermos nele, basta aceitarmos como nosso Senhor e Salvador nossas vidas, entregar nossa vida a Ele. Como diz o Salmo 37, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então nós podemos descansar e escapar, né, desse sentimento que assola a humanidade, que é o desespero. Uma doença que paralisa o mundo inteiro, prendendo pessoas dentro de suas casas, causando uma alta taxa de mortalidade, uma nova guerra ou uma crise financeira são suficientes para trazer desespero a muitas pessoas. Há pouco tempo passamos por tais situações e nesse período muitas pessoas desenvolveram depressão, pânico e outros problemas congênitos, né? Então, além de toda a crise que existe, né, que passamos, que às vezes temos que enfrentar, a gente vê também as pessoas que gostam, né, de usar o caos, né, para agravar mais ainda através de fake news, de notícias terríveis. Então, hoje em dia, há uma indústria para ganhar like, para ganhar seguidores, né, com notícias de catástrofe ou especulativas e até às vezes usam a Bíblia de forma indevida para provocar mais desespero ainda, mais desesperança. Que Deus nos ajude, que possamos estar centrados na palavra, né? Como o pastor Agnaldo Betti diz, né? As pessoas assistem tanta notícia ruim e aquilo faz mal, né? Então a gente tem que se alimentar de esperança, né? E não só de tragédias, né? Então às vezes as pessoas já estão viciadas, passando ali os vídeos rápidos, né, nas redes sociais, e um pior do que o outro. Então que Deus nos ajude, guarde aqui, deixe de lado e vá ler a Bíblia, né? E aí sim nos trará esperança. Então muitas pessoas desenvolveram depressão, pânico e outros problemas congênitos. Afastamento social, perda de emprego, da renda e falta de perspectiva de quando esse cenário terminaria, trouxeram desespero para bilhões de pessoas nos últimos 5 anos, né? Falando aqui especificamente da pandemia e, claro, das consequências posteriores, né? Como empresas fechando, né? Fábricas às vezes deixando um país indo para outro, por causa da mão de obra mais barata, e aqueles que estavam empregados ficam desempregados. Então são muitas situações que promovem esse desespero. O apóstolo Paulo vivenciou um momento muito difícil que levou à angústia. Ele relatou esse momento aos coríntios ao afirmar: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios 1, versículo 8. Então, às vezes, até nós, crentes, passamos um momento que a gente acha que não tem mais saída, né? Paulo, né, como ele diz aqui, até da vida desesperou, ou seja, pensou que ia morrer, né? Mas Deus teve misericórdia, aleluia, e livrou Paulo ali de todo perigo e deu oportunidade para ele fazer mais ainda a obra do Senhor, aleluia. Então, ainda que nós fiquemos perplexos, não podemos ficar abatidos, glórias a Deus, como ele mesmo também em outro texto diz assim: até o servo de Deus pode passar por situações em que o desespero tira por completo a perspectiva de melhoras do presente. Mas Paulo diz que, apesar da sentença de morte com a qual havia se deparado, Deus trouxe o livramento necessário naquela situação. 2 Coríntios 1,
10, que diz assim: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Glória a Deus. Então Paulo cria num Deus que podia livrá-lo como livrou naquela ocasião. Então serviu de experiência. E como já lemos aqui em Romanos, a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Então, passamos muitos momentos difíceis, às vezes, para nos firmar, para nos moldar, nos aperfeiçoar. Glórias a Deus. Segundo subtópico, desesperança por questões econômicas e profissionais. Com a economia globalizada que vemos em nossos dias, é comum que as pessoas sejam afetadas por notícias que apresentem altos índices de desemprego, afetando famílias inteiras, colocando em risco segurança, educação, alimentação e abrigo para milhões de pessoas. Como falamos, às vezes tem uma empresa que sai de um país e vai para outro, cada mão de obra é mais barata e gera toda essa crise naquele país onde estava primeiramente, gerando desemprego e fazendo milhares de trabalhadores ter esse desespero, essa falta de perspectiva e sem saber como vai ser o futuro. A gente vê também a crise que está ali no Rio Grande do Sul, as pessoas perderam seus bens, perderam familiares, perderam seus meios de produção, então é algo terrível que gera desespero. Só Deus pode amparar e apontar saídas e dar paz ao coração. Essa paz que excede o entendimento só provém de Deus numa situação difícil dessa. Claro que são brasileiros resilientes, certamente se levantarão, mas com Deus no barco é muito melhor. Caso contrário, as pessoas às vezes se desesperam e até tiram suas vidas. Que Deus tenha misericórdia e que esse seja um momento de encontro com Deus. Aleluia. Para que possa ser fortalecido e passar por essa prova, por esse momento. Se por um lado a palavra esperança traz ideia de uma perspectiva positiva relacionada ao futuro, por outro lado, desesperança afeta negativamente a nossa percepção do que ainda está para acontecer. Notemos que tal sentimento afeta grupos sociais cujos governos não conseguem prover as estruturas básicas para a sua população, o que acontece nos países mais pobres, mas também acontece em países desenvolvidos, onde há altos índices de suicídio. O desespero afeta a nossa percepção do presente e a desesperança a nossa percepção do futuro. Então são palavras com a mesma raiz, esperança, desespero e desesperança. Tudo bem dessa palavra esperar. O comentarista traz que o desespero é algo relacionado ao presente, desesperança é um sentimento ruim relacionado ao futuro. O que vence tudo isso é a esperança. Glórias a Deus. E vimos também que crise não é só no país pobre. Também, às vezes, no país desenvolvido, acontecem essas crises por uma falta de gestão ou devido à globalização, por algo que acontece em um país, uma guerra que acontece lá na ponta, afeta outras nações. Terceiro subtópico, a busca por esperança nos lugares errados. Então, a gente viu que o mundo vive nessa condição, nesse sentimento. E outro problema é quando vai buscar uma esperança no lugar errado, como veremos aqui. Não saber o que vai acontecer no futuro traz bastante desconforto. As pessoas, na busca de uma certeza ou de uma sombra dela para o que virá à frente, muitos buscam no misticismo, na adivinhação e no oculto informações que as ajudem a tomar decisões acertadas. Então vai atrás de esperança no lugar errado, no adivinho, na cartomante, no místico, e acaba se decepcionando. Em vez de ter esperança, vai ter um engodo e ainda vai estar pecando, como veremos aqui. Ao invés de buscar em Deus uma esperança, recorrem às trevas para ser cada vez mais confundidos. No Antigo Testamento, Deus adverte seu povo a que não adotasse práticas que os seus vizinhos cananeus tinham, deixando claro que entre os hebreus não deveria ter nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte mortos. Deuteronômio 18:11. Então Deus proibiu os hebreus de praticarem essas ações de ir atrás de adivinho, até aqueles que consultavam mortos, porque aquelas nações estavam sendo castigadas, estavam sendo repreendidas e Israel estava sendo espada de Deus ali com juízo aquelas nações, exatamente por causa disso. Deixaram Deus e foram atrás dessas práticas. E se os judeus agora fizessem a mesma coisa, então não adiantava nada Deus colocar eles ali naquela terra
sendo que eles iam pecar do mesmo jeito. E aconteceu até que, por causa de muito pecar, eles também foram levados ao cativeiro mais na frente, né? Então a gente vê que Deus alerta, só que o povo insiste em pecar. Quem busca esperança nas artes adivinhatórias, no movimento dos astros, em cartas, sortilégio, está pecando, pois só Deus conhece o futuro, além de revelar a falta de fé no Senhor, né? Através de horóscopo e de outros meios, então é uma falta de fé. Em vez de consultar o Senhor, orar a Ele, entregar o caminho ao Senhor, vai atrás de subterfúgios, de outras fontes que não vão trazer nenhuma esperança, nem sequer uma verdade, né? E demonstrando, além do pecado de consultar adivinhos, que não tem fé em Deus. O Eterno completa dizendo: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança fora de diante de ti. Deuteronômio 18:12. Então aquelas nações estavam sendo expulsas, e se Israel fosse praticar igual, também Deus julgou também o povo de Deus. A maior fonte de desesperança é a falta do conhecimento e de confiança no Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E o segundo tópico, esperança para esta vida. Vamos falar dessa esperança para agora, né? Tem esse auxílio, tem o socorro bem presente na angústia, e no terceiro tópico queremos falar da esperança para a vida que virá, para a eternidade. A salvação. Salvação oferecida por Deus é motivo de esperança para quem aceita Jesus. A consciência de perdão dos pecados, de pertencimento ao povo de Deus e a certeza da vida eterna nos céus são motivos de esperança. Ela é a porta de entrada de muitas bênçãos para aqueles que andam na luz. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8, né? Então a salvação já nos traz esperança, porque a gente passa a ter paz com Deus, passa a ser povo de Deus, passa a poder orar, aleluia, com as mãos limpas e esperar no Senhor, porque Ele vai nos ouvir. Porque sem salvação somos filhos da ira, somos inimigos de Deus, pois a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E estamos condenados, né? Vivemos uma vida de pecado, né? Sem comunhão com esse Deus. Então a salvação já nos planta no coração essa esperança, porque agora temos um Deus que nós cremos nele e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, no Senhor Jesus. Segundo subtópico, uma mente transformada por Cristo. Há uma conexão entre a esperança e a capacidade de pensar segundo a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz aos seus leitores crentes que naquele momento estavam sendo perseguidos que se santificasse a Cristo no seu coração, ou seja, na sua mente. 1 Pedro 3,15. A esperança que temos não é subjetiva, ela pode ser explicada. Quem serve a Jesus tem motivos de sobra para se alegrar mesmo quando sob tribulação, né? Então, a partir do momento que a gente crê em Cristo, nossa mente é a mente de Cristo, né? Então, a gente já vive conforme a palavra. E a palavra nos traz esperança, a palavra nos mostra o socorro, né? O rochedo forte que é o Senhor. Aleluia, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, o livro do mal. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, não serás atingido. Então, a palavra já nos remete a conhecer, né, de forma racional esse Deus e esperar nele e ter paz até no meio da tormenta. E mais do que isso, a experiência que temos dia a dia com Deus reforça a nossa forma de crer e pensar. Observe que o profeta Jeremias afirmou diante das muitas tribulações enfrentadas: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Lamentações 3:21. Então, quanto mais andamos com Deus, temos experiência, né? Sabemos quantas vezes Deus nos atendeu, nos ouviu nossa oração e nos socorreu. Aleluia. E isso, é claro, nos gera esperança, porque quando vier a próxima luta, a gente já sabe em quem temos crido. Terceiro subtópico, a certeza de que Deus está no controle de tudo. Graças a Deus, né? Então, além de ter nos socorrido, além de confiarmos na sua palavra, sabemos que Ele faz, que Ele tem todo o poder, a gente sabe também que Ele está no controle. Ainda que estejamos no meio da tempestade, a gente sabe que o Senhor está no barco. E no momento certo, né, Ele manda o vento e o mar se acalmar. Jó 42:2 diz, né, bem sei que tudo pode e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Ter esperança em relação ao amanhã não é uma forma de fugir da realidade, mas é a certeza de que nada foge do controle do Senhor. Então a gente não está vivendo de forma alienada, não. Pelo contrário, a gente sabe em quem temos crido, sabe que o nosso Redentor vive, sabe que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, pois Ele já operou dessa maneira em nossas vidas, já nos deu livramento, já nos curou, já abriu porta onde não tinha porta. Então nós não estamos confiando de balde, nós sabemos realmente que o Senhor
está no controle de tudo. Tenha a certeza de que nada foge do controle do Senhor. A fé cristã, segundo a palavra de Deus, direciona-nos a olhar não para as circunstâncias, mas para o Eterno, que nos ama e sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. O cristão não é, portanto, uma pessoa que busca fugir da realidade presente, mas sim uma pessoa que acredita na soberania de Deus, no presente e na eternidade ao lado de Jesus Cristo. Então o Senhor está no controle de tudo. Nós cremos nisso, aleluia, temos experimentado isso e podemos descansar. Não é uma fuga da realidade, mas é a fé, né? O justo viverá pela fé. E o terceiro tópico, então, a esperança para a vida que virá. O primeiro subtópico, a vitória sobre a morte. Um dos momentos de maior desespero para quem não serve a Jesus é a morte de uma pessoa próxima. O evento morte é chamado por Jó, rei dos terrores, Jó 18,14, de quem não se pode escapar. Contudo, já que ninguém pode escapar da morte, advinda do processo de envelhecimento ou de algum outro efeito no corpo, porque os cristãos têm esperança de que um dia serão vencedores sobre a morte. A esperança que o cristão tem acerca da vitória sobre a morte não se pauta naquilo que ele pode fazer, pois a morte é inerente à humanidade pecaminosa. Mesmo tendo aceitado a Jesus e sido feitas novas criaturas, ainda estamos sujeitos aos efeitos do pecado em nosso corpo mortal. A esperança que o cristão possui acerca da vitória sobre a morte se pauta no poder de Deus e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo quando voltou da morte e chamado de primogênito dos mortos. Apocalipse 1,5, né? Ele é a primícia. Glórias a Deus. Então nós cremos na vitória que teremos sobre a morte, porque Jesus venceu a morte. Glórias a Deus, ressuscitou, foi a primícia, e aqueles que dormem um dia também ressuscitarão, aqueles que dormem no Senhor. E no momento do arrebatamento, que os que estiverem vivos serão transformados. Aleluia. Então a gente sabe que a morte é coisa terrível, mas nós não a tememos mais. Né? O viver é Cristo e o morrer também é lucro, é ganho, pois morremos no Senhor e estaremos com Ele eternamente. Já no momento da morte, já a consciência já está lá com Deus no paraíso. Louvado seja o Senhor, aguardando a volta de Jesus para o arrebatamento. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza da vitória sobre a morte para aqueles que tinham recebido a Jesus que perguntou: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. Em nossos dias a morte ainda possui um poder, mas em breve ela será vencida. Né? O último inimigo a ser vencido é a morte no seu aspecto, né, pessoal, né? Que ainda estamos sujeitos a morrer, mas até isso já temos a certeza da vitória. Também temos vitória sobre o mal. O mal é uma realidade neste mundo. Estamos cercados de pessoas que são levadas pela maldade, ora como vítimas, ora como agentes, pessoas que se armam e atentam contra a vida de outras pessoas por algum tipo de insatisfação. Mães decidem matar os bebês que carregam no ventre por entender que o corpo é delas e que gerar uma vida vai ser um obstáculo para as realizações futuras. E homens a quem é dada autoridade se vale dela para roubar e expoliar outras pessoas. Essas são faces do mal e muitas outras manifestações malignas estão à nossa volta, como a opressão espiritual e a ação de demônios influenciando ou possuindo pessoas. Desde que nascemos, o mal é uma realidade constante em um mundo atingido pelo pecado. Mas um dia, quando Satanás for vencido para sempre, ele cessará. Apocalipse 20:10, né? Deus vai enxugar os nossos rostos da lágrima, então não vai haver mais choro, mais pranto, nem enterros, né? Então no céu estaremos livres de todo o mal, né? E até nós mesmos, quando nos encontrarmos com Cristo no momento do arrebatamento da igreja, aleluia, estaremos completamente livres de qualquer ação do diabo, até para nos tentar e fazermos pecar. E o terceiro subtópico, não pague o mal com o mal. A orientação divina é que, apesar de estarmos cercados pelo mal, devemos nos afastar dele. 1 Tessalonicenses 5:22. Mais do que isso, estamos sujeitos a ser alcançados por ele. Mas a nossa resposta é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Deus se encarregará de julgar toda a maldade praticada pelos homens. Né? Então, tudo isso que também provoca desespero e desesperança, como a morte, a questão do mal, né? E essa retribuição errada, né? Pela vingança, nós estamos livres a partir do momento que andamos em espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Graças a Deus. Então, com Jesus a gente tem esperança para essa vida e para o porvir, a vida eterna. Aleluia. Nós não estamos, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e Paulo querendo consolá-los, querendo ensiná-los
para que eles não vivessem como as pessoas que não têm esperança, inclusive referente à morte. Nós já sabemos para onde vamos, já sabemos o que tem após a morte, porque a Bíblia nos revela. Conclusão. A fé cristã nos aponta a esperança como virtude que os crentes devem cultivar, pois a presença de Jesus em nós, por meio do seu Santo Espírito, nos traz conforto e segurança, não somente para as situações difíceis pelas quais passamos, mas também nos inspira a estarmos preparados para o que Deus reservou aos que o amam nesta vida e no porvir. Então Jesus veio trazer vida e vida com abundância, tanto aqui nesta vida como no porvir. Aleluia, nós já temos essa esperança viva e certa. Glórias a Deus. Próxima lição, a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecendo por essa preciosa lição. Santo Eterno Deus, te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que nos dá, Pai, esperança, nos dá perspectiva, Pai, de dias melhores, Pai, de estarmos sempre debaixo, Pai, do Teu controle, da Sua soberania, sabendo que o Senhor tem que cuidar de nós, e ainda, Pai, que a terra se mude, Pai. Nós permaneceremos firmes, confiando no Senhor, que o Senhor é o socorro, bem presente na hora da angústia. Continua conosco, Pai, nos livrando de todo mal. Para a glória do Seu santo nome, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.